Eita, meu povo, segura o chapéu que a história de hoje vai mexer com a cuca de vocês de um jeito que nem cavalo chucro faria. É um desses casos que a gente pensa que já viu de tudo, mas aí a vida vem e mostra que o mistério, o verdadeiro desaparecimento misterioso, pode se esconder bem debaixo do nosso nariz por décadas. Imagine só, 1976, interiorzão de São Paulo, mais precisamente, ali pelas bandas de São José do Rio Preto, uma região de terra vermelha e rodeio forte, onde a poeira que sobe no ar é quase tão antiga quanto as lendas que correm soltas nas conversas de comadre. 4 vaqueiros, 4 amigos, com a vida pela frente, cheios de planos e a paixão pelos 8 segundos em cima de um touro bravo. Um dia, eles simplesmente sumiram, desapareceram do mapa, mas não de um jeito qualquer. O carro deles foi achado sim, mas dos homens, nem rastro. Nenhuma pena, como diz o ditado. Por 23 longos anos, esse foi um dos casos não resolvidos mais assombrosos que o Brasil já conheceu. 23 anos de silêncio, de dor, de especulações, de famílias que não sabiam se choravam os mortos ou esperavam os vivos. Você já parou para pensar como é a agonia de ter um ente querido que vira só mais um nome na lista de pessoas desaparecidas? É uma dor que não cicatriza, que não te deixa seguir em frente. E o pior, todo mundo tinha suas teorias, desde as mais prosaicas até as mais esotéricas, envolvendo até disco voador. Acredite se quiser. Mas e se eu te dissesse que a verdade, aquela que só apareceu mais de 2 décadas depois, era tão simples e ao mesmo tempo tão devastadora que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu prever? Meu amigo, a gente se apega a crenças e teorias complexas, mas às vezes a solução de um sumiço sem explicação está em algo que a gente nem imagina, algo que a natureza escondeu com uma maestria brutal. Fica comigo até o fim, que eu vou te contar cada detalhe dessa história de desaparecidos e como a tecnologia, junto com a persistência de gente comum, foi a peça-chave para desvendar esse quebra-cabeça macabro. E olha, o que você vai aprender aqui pode te fazer ver os casos reais de desaparecimento com outros olhos, viu? Era uma noite dessas de festa, sabe? Daquelas que o rodeio tinha acabado, a poeira ainda baixava na arena e a música caipira rolava solta nos bares. Os 4 amigos, vamos chamá-los de João, Pedro, Zé e Chico, para facilitar nossa prosa, estavam de bom humor. Haviam passado o dia curtindo a emoção do laço e da montaria, e agora era hora de comemorar, ou, quem sabe, só descansar antes de pegar a estrada de novo para o próximo rodeio. Eles eram figuras conhecidas na região, gente boa, trabalhadora, com aquela alma simples e hospitaleira do interior. Não tinham inimizades que se soubesse, não eram de confusão. Eita! Por isso o choque foi grande quando, na manhã seguinte, a notícia começou a correr de boca em boca. A caminhonete deles, uma velha D20 verde, foi encontrada abandonada numa estrada de terra vicinal, a uns quilômetros da cidade, mas vazia, sem os 4. Pensa no alvoroço. No começo, a gente sempre pensa o pior, né? Será que foi assalto? Briga? Fugiram com alguma moça? Mas não havia sinal de luta, nem de arrombamento na caminhonete. As portas estavam destrancadas, e dentro, pertences pessoais, coisas que ninguém deixaria para trás se estivesse fugindo. A chave, inclusive, estava lá na ignição. Parecia que tinham parado e simplesmente evaporado. A polícia foi acionada, claro, e a investigação desaparecimento começou. Mas foi um parto. O mato na beira da estrada era alto, a terra batida não guardava muitas marcas, e as testemunhas, as testemunhas, ninguém tinha visto nada de concreto, só boato, sussurros. A D20 virou um ponto de interrogação gigante no meio do pasto. A gente sabe que num caso de sumiço sem explicação, as primeiras horas são cruciais, e ali, cada minuto de dúvida virava uma eternidade. As famílias, coitadas, foram tomadas por uma angústia que dilacerava a alma. A esperança se misturava com o desespero. Será que tinham sido levados, sequestrados, mortos e enterrados em algum lugar ermo? Ninguém sabia. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses se arrastaram para anos. Aquele desaparecimento misterioso dos 4 vaqueiros foi virando uma lenda urbana no interior. A polícia, com os poucos recursos da época, esgotou as pistas que tinha.
Não acharam corpos, não acharam suspeitos, não acharam um motivo convincente. O caso virou um desses casos não resolvidos que a gente ouve falar no rádio, mas que nunca chegam a uma conclusão. As famílias, depois de muita luta, muita busca, muita oração, começaram a perder as forças. Aquele fantasma dos rapazes sumidos pairava sobre a comunidade. Oh, onde será que foram parar João, Pedro, Zé e Chico? Essa pergunta ecoava em cada roda de conversa. Tinha gente que dizia que eles fugiram para recomeçar a vida em outro estado, de olho numa nova mulher ou num novo rodeio. Outros juravam de pé junto que foi coisa de ciganos ou de alguma briga de terras antiga. E claro, sempre tinha os que falavam em assombração, em visagem, em coisa do outro mundo. Sabe como é? No interior, a gente acredita no que vê e no que não vê também. As histórias de desaparecidos muitas vezes se misturam com o folclore local, e a dos vaqueiros não foi diferente. Se criou um imaginário em torno deles. Alguns diziam ter visto os rapazes em outros rodeios, distantes. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que seus espíritos vagavam pela estrada onde a caminhonete foi encontrada. Uma dor constante, uma ferida aberta que não fechava. Para gente que acompanha casos reais de desaparecimento, essa falta de respostas é o que mais dói. Não é só a perda, é a incerteza, é não poder chorar o luto, não poder dar um enterro digno, não ter um túmulo para visitar. A gente se apega a qualquer fiapo de esperança, mas depois de tanto tempo, a resignação começa a sentar na varanda da nossa casa. E esse caso, meu amigo, era um sumiço sem explicação de manual, daqueles que a gente pensa, ah, esse aí nunca vai ter fim. Mal sabiam eles que a natureza, com sua paciência infinita, estava guardando o segredo, esperando o momento certo para entregar o jogo. E foi assim, de repente, que o tempo, esse senhor de todas as verdades, resolveu dar o ar da graça, 23 anos depois. Imagina, já era 1999, um ano que para muitos significava o fim do milênio, a virada, o medo do bug do ano 2000, e para outros, a esperança de um novo começo. O mundo tinha mudado um bocado desde 1976. A tecnologia que a gente tem hoje nem se sonhava naquela época. A internet estava engatinhando, os celulares eram tijolões, mas já era outra era. E foi nesse cenário que o impensável aconteceu. Não foi a polícia que desvendou o mistério. Não foi um investigador renomado. Foi a própria Terra, a própria natureza, com a ajuda de gente comum, que revelou a verdade por trás desse desaparecimento misterioso. Lá perto daquela mesma região onde a caminhonete foi encontrada abandonada décadas antes, havia um rio, desses que correm mansos a maior parte do tempo, mas que esconde segredos em suas profundezas lamacentas. Naquele ano de 1999, uma seca brava, daquelas de rachar o chão, atingiu a região. O nível da água dos rios baixou como nunca antes visto. E foi numa operação de limpeza do leito do rio, feita por alguns sitiantes preocupados com a dragagem e a seca, que a surpresa veio à tona. Eita, que susto! De repente, algo grande, escuro, emergiu da lama e do lodo que cobriam o fundo do rio há anos. Uma estrutura metálica, um carro, um veículo que a água havia escondido por todo aquele tempo. Nossa Senhora, que reviravolta! A curiosidade virou choque. O choque virou espanto. Será que era só um carro velho jogado ali? Ou será que... A notícia correu rápido. Rapidinho, a polícia foi acionada de novo. E dessa vez, a coisa era diferente. Com equipamentos mais modernos, eles conseguiram içar o veículo. E o que encontraram lá dentro? Não era um carro qualquer. Não vamos focar se era a D20 ou outro veículo, mas sim que era o veículo deles. A surpresa foi imensa. Lá dentro, os restos mortais de 4 homens. Nossa Senhora, que tragédia! A investigação desaparecimento, arquivada por mais de 2 décadas, foi reaberta com força total. A cena no rio era de partir o coração. O carro, corroído pelo tempo e pela água, guardava em seu interior os ossos do que um dia foram João, Pedro, Zé e Chico. A tecnologia forense, muito mais avançada em 1999 do que em 1976, entrou em cena com tudo: exames de DNA, odontologia legal, tudo para confirmar a identidade. E não deu outra. Eram eles, os 4 vaqueiros que haviam sumido sem explicação há tantos anos.
Era o fim de uma busca, mas o começo de um novo luto, dessa vez com a certeza do que havia acontecido. E o que a perícia conseguiu desvendar? A verdade, meu caro, era bem mais simples e trágica do que todas as teorias mirabolantes de assalto, fuga ou assombração. Pelo que as evidências indicavam, na noite do desaparecimento, os vaqueiros estavam voltando para casa. Provavelmente o motorista perdeu o controle do veículo em alguma curva mal iluminada, numa estrada de terra, ou talvez numa ponte precária. O carro capotou e caiu no rio, afundando na lama e na escuridão. Um acidente brutal, silencioso, que ninguém viu, que ninguém soube. A correnteza e a lama fizeram o resto, engolindo o veículo e seus ocupantes, escondendo-os do mundo por longos 23 anos. Aquele sumiço sem explicação, que virou um dos mais famosos casos não resolvidos do país, na verdade, tinha sido uma fatalidade daquelas que a gente não deseja nem para o pior inimigo. Ainda há discussões sobre a tal D-20 abandonada em 1976, se ela era deles ou não, se foi uma forma de despistar a polícia, ou se simplesmente foi um erro na investigação inicial, atribuindo a eles um carro que não era o deles, mas que estava abandonado pela região. Isso mostra como, em casos reais de desaparecimento, a primeira impressão pode ser muito enganosa, e como a falta de uma investigação mais aprofundada, com os recursos de hoje, pode complicar tudo. A verdade era que os rapazes, depois da festa, simplesmente voltavam para casa, pegaram o caminho errado, ou tiveram um lapso de atenção, e a tragédia se consumou. Uma triste ironia para um caso que gerou tantas histórias de desaparecidos e teorias da conspiração. A família finalmente teve um fechamento, uma resposta, mesmo que dolorosa. Poder enterrar seus entes queridos, mesmo que só os ossos, trouxe um alívio misturado com uma tristeza infinita. Esse caso, gente, é um lembrete forte de que nem todo desaparecimento misterioso tem um vilão ou uma trama de cinema. Às vezes, a vida é só a vida, e a natureza, com sua força imensa, pode esconder os segredos mais profundos por um tempo que a gente nem imagina. A gente aprende com a história dos 4 vaqueiros a importância da tecnologia na investigação desaparecimento, mas também a resiliência das pessoas comuns, dos sitiantes que, ao limpar um rio, acabaram desvendando um mistério que a polícia não conseguiu em décadas. Pensa só, se não fosse a seca e a iniciativa desses cidadãos, o caso poderia ainda hoje ser um dos casos não resolvidos mais perturbadores de São Paulo. E olha como a coisa evoluiu. Hoje em dia, com sonar, drones, perícia 3D, análises de solo e água muito mais sofisticadas, muitos desses casos de sumiços sem explicação teriam um desfecho muito mais rápido. A tecnologia nos dá ferramentas que antes eram impensáveis. Mas o ponto principal que esse caso nos ensina é que a esperança não pode morrer, mesmo quando parece que todas as pistas se esgotaram. A cada dia, novos métodos surgem, novas possibilidades para encontrar pessoas desaparecidas, para dar um pim-pam nos casos reais de desaparecimento. E esse é o poder da persistência, da curiosidade e da ciência, né? É não desistir de procurar, de investigar, de manter a chama acesa por aquelas histórias de desaparecidos que ainda esperam por uma luz. Então, meu amigo, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um jeito de vir à tona. Segundo, que a natureza pode ser uma cúmplice poderosa, tanto para ocultar, quanto para revelar segredos. E terceiro, que a tecnologia, aliada à observação atenta de pessoas comuns, é uma combinação imbatível na busca por respostas, mesmo em desaparecimentos misteriosos que parecem insolúveis. Esse caso é um espelho para os casos não resolvidos que ainda temos por aí. Pensa bem, quantas outras histórias de desaparecidos não estão esperando uma seca, uma dragagem, ou a simples persistência de alguém para serem desvendadas? Agora, que você aprendeu que nem todo sumiço sem explicação é obra de um vilão, e que a tecnologia pode ser o grande herói, pense na sua própria segurança, viu? Numa noite de festa, na estrada, em qualquer lugar. O perigo às vezes não é um bandido à espreita, mas sim uma curva perigosa, um momento de distração, ou uma condição ambiental traiçoeira. Cuidado com o excesso de confiança, com a pressa
E sempre, sempre, avise onde você vai e com quem está. Converse com sua família, seus amigos, e evite ao máximo pegar carona com pessoas desconhecidas ou se arriscar em locais ermos, especialmente em noites de pouca visibilidade. A vida é um sopro, e a gente não quer que sua história vire mais um caso de pessoas desaparecidas, né? Essa investigação desaparecimento nunca para, e o que podemos fazer é nos proteger. E agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a inteligência artificial está sendo usada para encontrar pessoas desaparecidas em casos complexos de sumiço sem explicação. É de cair o queixo.